Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, olha, a quinta-feira foi movimentada e a gente vai falar aqui sobre Roger Guedes, a proposta enviada pelo Grêmio ao clube árabe. Vamos falar também sobre essa história de Cebolinha por aqui. Será que tem algum detalhe, alguma coisa aí que a gente não tá sabendo? Nós vamos explicar direitinho essa história aqui. Foi uma informação do Gol, né, publicada hoje à tarde, mas, bom, a gente vai falar sobre isso. E a chegada do Balbuena. Balbuena chegou agora no finalzinho da tarde, tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque o Grêmio também está perdendo um negócio e a gente vai ter que conversar sobre isso. Meus amigos, vamos começar falando sobre Roger Guedes, né? Não vou deixar esse assunto que tá, a gorizada tá fervilhando por ele, e é um assunto muito importante, porque a gente precisa ter um jogador importante, ter uma referência para esse restante de temporada. O Grêmio precisa se reforçar, precisa brigar para as grandes competições de 2026. Marcelo Marques e Celso Rico vão fazer o investimento, todo mundo já sabe. Hoje pela manhã surgiu a informação do Diogo Rossi de que o Marcelo Marques já havia feito todo o processo de conversa com o jogador, de conversa com o clube, já teria tudo bonitinho ali, valor de contrato, quanto teria que ser pago, tempo de contrato, salário, tudo direitinho, tudo bonitinho, empacotadinho, enviado ao presidente Alberto Guerra, e aí com o departamento de futebol isso seria aprovado ou não. 3 dias. 3 dias era a informação do Diogo Rossi, que já estava lá com o presidente e nada teria avançado. Pois bem, hoje, no início da tarde, o Grêmio não só aprovou esta proposta colocada pelo Marcelo Marques, mas também enviou esta proposta ao clube árabe, ao Al Rayyan, né? O Grêmio enviou essa proposta. Diferente do primeiro molde que era discutido. O primeiro molde era com o empréstimo do Roger Guedes até o final desta temporada e, lá no final deste empréstimo, a obrigação de compra e o Grêmio pagando os 10 milhões de euros, no caso o Grêmio pagando através desse aporte feito pelo Celso Rigo e pelo Marcelo Marques. Então seria a mesma coisa, a mesma contratação, só que mandaria lá para o final do ano, né, esta situação, e o Grêmio teria, o Marcelo no caso, enfim, teria um tempo aí para reunir a grana, vamos colocar assim, né? Juntar o dinheiro, vamos fazer de conta. Mas seria assim essa negociação, tá? Mas isso mudou. Isso mudou. A proposta que foi enviada ao clube é uma proposta em que o Grêmio já contrata o Roger Guedes agora, porém pagando parceladamente este valor até o final deste ano. Dá um valor de entrada e parceladinho vai pagando esta operação até o final do ano. A compra é a mesma coisa. Se ele viesse por empréstimo agora e o Grêmio fosse obrigado a comprar, a pagar o valor lá no final do ano, seria a mesma coisa. Só que agora, né, o Marcelo teria que, não só o Marcelo como o Celso Rico, teriam que pagar esse valor já com uma entrada e depois parceladinha até o final do ano. Esta é a proposta que está na mesa do clube árabe, proposta que foi enviada neste início da tarde desta quinta-feira. Bom, agora nós temos que ver como vai acontecer a situação daqui para frente. O Marcelo já teve uma conversa, né? Pessoas próximas, né? Mas, o Marcelo, enfim, teve uma conversa já com o staff do Roger Guedes e já ficou alinhado, inclusive, a situação salarial. Ele teria aqui que baixar drasticamente os seus vencimentos. Ele ganha hoje valores na casa dos 5 milhões de reais. Teria que baixar muito, né? E os valores deverão chegar na casa dos 2 milhões de reais, mais alguns gatilhos por produtividade. Né, o que ele for alcançando, número de gols, número de assistências e tudo mais, isso são gatilhos que ele vai aumentando esse salário. Claro que a gente não sabe até quanto, pode chegar, mas a base seria 2 milhões de reais, a informação do colega Diogo Rossi. Um bom salário, né? Uma contratação que chega e joga, pelo menos é o que a gente acredita. Ninguém vai duvidar da capacidade do Roger Guedes. Proposta enviada, proposta na mesa do clube agora, e a gente aguarda essas próximas movimentações. Fato é que aquela primeira informação de que o presidente Alberto Guerra estava segurando, estava, né, fazendo aquela prendendo ali, felizmente isso já avançou e agora estamos num patamar que já não depende mais do Grêmio, não depende mais do Marcelo, depende agora do aceite ou não do clube árabe. Lá tá na mão deles toda essa história. Será que vem? Tomara. Tomara, hein? Tomara, gurizada. Roger Guedes, imagina, cara, imagina. A gente já começa a pensar num time para 2026. A gente começa a pensar num time, né? Pô,
Que estrutura bacana, que estrutura legal. Falando em time para 2026, deixa eu avançar com vocês para falar sobre outra situação, já que a gente está falando num time para o futuro, né? O Roger Guedes é presente, seria presente, né? Agora, mas pensando no futuro, o pessoal do portal Gol trouxe hoje à tarde uma informação de que o Grêmio estaria, né? Mirando a contratação de Everton Cebolinha para 2026. Essa é a informação do pessoal lá. Deixa eu ver quem é que assina essa matéria aqui. O Valentim Furlan. Valentim Furlan do Portal Gol, tá? Que o Grêmio está mirando a contratação de Everton Cebolinha para 2026. A informação é de que o Grêmio planeja enviar uma proposta para o Flamengo pelo atacante, que já está com 29 anos. Cebolinha, bom, o tempo passou, né? A gente fica sempre lembrando do Cebolinha lá do início, Cebolinha. Pô, 29 anos. Não tá velho, pelo amor de Deus, não tô dizendo isso, né? Só tô falando que, 29, o tempo passa rápido, né? Ele tem 14 jogos pelo Flamengo nesta temporada, ou seja, não pelo Brasileirão, aliás. Ou seja, para 2025 não tem sentido. Ele viria e não jogaria, né? Ainda mais agora que a gente só tem o Campeonato Brasileiro. Então, a ideia, de acordo com o Portal Gol, é tê-lo para 2026. Somado a esta vontade do Grêmio de ter o Cebolinha, né? O Everton informou a diretoria do Flamengo um desejo de reavaliar o seu futuro, sabe? Ele gostaria de estudar propostas do exterior. Esta é a informação do Gol. Ele foi muito pouco utilizado no Mundial de Clubes agora no mês passado. Foi 2 vezes apenas que ele foi a campo. Isso teria chateado ele. O Felipe Luiz não vem dando tantas oportunidades para o Cebolinha. E isso é uma situação que está incomodando por lá. É importante que se diga que quando a gente fala de Grêmio interessado num nome tão grande assim, é claro que a gente não está colocando hoje a gestão Alberto Guerra. Muito provavelmente essa informação do pessoal do Gol aqui leva em consideração o Marcelo Marques, leva em consideração o Celso Rico, que, né, o próprio Marcelo em entrevista, ainda lá no início, assim que ele se pré-candidatou, na entrevista que ele concedeu lá para o Bagé, ele falou, né, que contrataria alguns jogadores, 5, 6 jogadores para o início do ano, jogadores que chegassem, vestissem a camisa e já saíssem jogando, né, não incontestáveis, né, mas jogadores prontos para jogar, jogadores que mudem a figura do time. O Cebolinha é um jogador muito elogiado pelo Marcelo. O Marcelo gosta muito do Cebolinha. Então pode ser que ele tenha entrado nesse bolo aqui também. Mas, vamos lá, o Grêmio, propriamente, o clube, não tem grana para comprar ou contratar o Cebolinha. Então, muito provavelmente, essa informação do Portal Gol está levando em consideração a vontade do Marcelo Marques de contratar. E isso aqui é uma coisa que chama a atenção. Então, existe sim a possibilidade do Cebolinha vir para o Grêmio em 2026, mas, claro, isso com aporte financeiro. O próprio Grêmio hoje não tem condição nenhuma de contratar o Everton Cebolinha, tá? Bom, quem o Grêmio tem condição de contratar e já está em Porto Alegre é o zagueiro Balbuena, jogador que chega para reforçar nosso sistema defensivo, o lado direito de zaga, tão pedido ali um reforço pelo Mano Menezes. Ele chegou a Porto Alegre no final da tarde desta quinta-feira, já desembarcou por lá no aeroporto Salgado Filho, e o zagueiro de 33 anos não foi autorizado a falar com a imprensa, até tinha... Eu vi que o colega, no caso lá, o Lucas Fontes, estava por lá também e tudo mais, mas não teve autorização para falar. Ele chega com o aval de Mano Menezes. A gente já falou sobre isso aqui no vídeo mais cedo. Teria sido colocado na mesa de Mano Menezes a possibilidade do IR Mina, com o aporte do Marcelo. O Marcelo estava disposto a ajudar na contratação do zagueiro, ou o Balbuena. E a escolha do Mano foi o Balbuena, de acordo com as informações do JB Filho. Então, é um jogador que chega com o aval total de Mano Menezes, foi escolhido pelo Mano Menezes. Bom, se isso é uma escolha boa ou não, a gente vai ver daqui pra frente. Claro que a gente não vai saber do IR Mina como é que seria, mas eu de cara, já digo pra você, na minha opinião, tá? Minha opinião, IR Mina é muito mais jogador, mas agora é torcer para que dê certo, até porque ele vai defender as cores do nosso tricolor. Ele estava livre no mercado desde que deixou o Dinamo Moscou da Rússia, né? Depois do término da temporada europeia ali em junho.
Aqui ele é um velho conhecido, como todo mundo já sabe, no futebol brasileiro. Defendeu o Corinthians ali de 2016 a 2018. Depois, em 2023, ele voltou. Em 2023 não foi uma passagem tão brilhante assim, né? Saiu daqui meio criticado. Nas passagens pelo Corinthians, conquistou o Campeonato Brasileiro e 2 estaduais. Então, é a situação do Balbuena. Balbuena já está em Porto Alegre, deverá assinar um contrato de 2 temporadas com o Grêmio e a torcer para que dê tudo certo e que ele venha desempenhar o que a gente espera, né? A gente tem que resolver esse nosso problema defensivo. Para nós encerrarmos, gurizada, vamos falar sobre outra situação, uma outra contratação que o Grêmio tentou, mas que não vai sair do papel muito provavelmente. A investida pelo lateral direito Mike, jogador de 32 anos que pertence ao Palmeiras, contrato encerrando no final desta temporada. A ideia do Grêmio era ter o lateral Mike para agora, mas vejam só o que aconteceu. O Santos entrou na parada e deverá assinar contrato com o jogador. Inclusive o atleta já teria dito isto nos bastidores, que a sua ideia é assinar com o Santos e continuar lá por São Paulo. O Grêmio, essa ideia, volta para o mercado. O Mike, ele trabalhou com o Mano Menezes em Minas e em São Paulo, inclusive com o Felipão também, que é o atual coordenador técnico do nosso tricolor. O grande ponto: o Santos ofereceu um salário para o Mike na casa de R$1 milhão. E aí foi o que tirou o Grêmio totalmente desta negociação. O departamento de futebol do Grêmio já possui a informação dessa provável troca, né? Dessa saída, no caso, do Palmeiras pro São Paulo, pro Santos. Então, o que nos resta? Procurar outra alternativa. E o Grêmio tem que contratar. Tá? O Grêmio tem que contratar. O Igor não tem condições. O João Pedro, a gente não sabe como vai voltar. Muito tempo parado. Ele já estava caindo o futebol do João Pedro há um tempo. O João Pedro, ele fez uma temporada de 2023 muito boa, mas em 2024, 2025 até o momento ele não se encontrou mais. Então assim, o Grêmio vai ter que contratar, é uma necessidade que o Grêmio tem. Aquele lado direito como um todo é um problema. Pode ser que agora com a chegada do Balbuena o Grêmio consiga dar uma amenizada, enquanto isso vai levando com o Gustavo, mas precisa de um lateral direito, precisa de um jogador que chegue, vista a camisa e domine aquele lado ali. Não é verdade? E ao que parece, não será o Mike, jogador que está se encaminhando para o Santos. Meus amigos, te inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, tô te plantando qualquer notícia, eu te trago por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.